Vamos pensar em plano diretor. Vamos pensar em planejamento e desenvolvimento de uma região, desenvolvimento de uma cidade. O que é que nos vem? Em primeiro lugar, uma leitura adequada da realidade. Então, a gente precisa estar atento à realidade local. Por isso que o plano diretor, não existe um plano diretor modelo para nenhum lugar. Não existe uma receita. Ele é local. Existe, sim, as diretrizes que o Estatuto da Cidade traz, mas o plano diretor ele tem uma adequação que é local. E uma adequação hoje, numa realidade de vida. Hoje, onde nós estamos trabalhando com uma cidade, uma realidade que é urbana, uma cidade que tem uma complexidade atual, que tem desafios urbanos atuais, que tem desigualdades. Existe um autor que se chama Milton Santos, eu não sei se já ouviram falar, é um geógrafo brasileiro e também formado em Direito, e ele escreveu vários livros e estudou sobre desenvolvimento e gestão urbana por muitos anos, a vida toda. E ele diz assim, seja a cidade pequena ou grande, elas apresentam a mesma problemática. Talvez de naturezas diferentes. Eu não posso comparar, por exemplo, eu não quero falar só de Curitiba, é a cidade que eu moro, mas vamos comparar uma grande metrópole, Londrina ou Maringá. Eu não posso comparar uma grande metrópole, muitas vezes, com uma cidade menor, ou com reserva, que tem escalas e população e densidades diferentes. Mas tenho certeza que no município de vocês também têm os desafios das desigualdades. A população sofre com a crise, a população se ressente com as dificuldades nacionais, as dificuldades econômicas. Então, se a gente pensar em planejamento urbano, gestão urbana, nós vamos desfrontar com todos esses aspectos. Com os desafios do planejamento, um bom planejamento, com os desafios de uma boa gestão, e aí cabe ao Poder Executivo, à gestão da cidade, ao Legislativo orientar, ao Legislativo ajudar o Poder Executivo a executar as políticas públicas. Então, há uma responsabilidade aí compartilhada do Poder Legislativo, do Poder Executivo, sobre a gestão das cidades, sobre o destino dessas cidades. Planejamento aqui, uma ênfase, quando a gente fala em planejamento, hoje não cabe mais a gente falar naquele planejamento tradicional ou no planejamento formal, que não inclua a sociedade no processo de planejamento, não cabe mais. A gente vive na pele, vocês devem viver isso na pele, junto aos seus eleitores, em que há uma reivindicação, sim, tanto do ponto de vista quando elegem o seu representante, quanto do ponto de vista de monitorar o que o representante está fazendo pela sociedade. Então, não cabe mais nós falarmos em tipo de planejamento formal, estático, tradicional. É preciso a gente incorporar nas nossas planilhas de trabalho, no nosso conhecimento técnico, planejamentos que possam incluir a participação social, ou planejamentos participativos. E aliado ao estratégico. Não é possível mais pensar a cidade na realidade só atual. Tanto é que há várias metodologias de trabalho, de busca de cenários, de leituras e diagnósticos, onde se faz o exercício de se pensar a cidade daqui a 20 anos, ou daqui a 40 anos. Como será essa cidade? Como será o município de reserva? Como será o seu município daqui a 20 anos? Então, a gente tem condições hoje de fazer esse pensamento estratégico. Então, isso se chama planejamento estratégico. Muitas pessoas confundem planejamento estratégico com planejamento formal. É diferente. O planejamento estratégico ele pressupõe
um olhar a longo prazo. Então, é preciso ter essa competência no momento que a gente vai realizar o plano diretor. Então, o plano diretor é um exercício primeiro de planejamento e que vai se desdobrar num exercício de gestão. E tem todo um processo hoje das novas tecnologias da informação. Então, eu não conheço a realidade a fundo dos municípios de vocês, mas, com certeza, no município vocês já têm sistemas informatizados, ou vocês já têm portais, ou vocês já têm a informação disponível à população, porque é uma exigência hoje da Lei de Acesso à Informação que o gestor, ou que o município tenha os seus dados abertos à sociedade. Então, nós temos um outro desafio, que é como incorporar a tecnologia e informação a serviço do processo de planejamento. As exigências sociais, a gente olha hoje, o Brasil não é o mesmo após junho de 2013. Todos acompanhamos, né? As grandes manifestações em junho de 2013, no estado de São Paulo, pela melhor tarifa do transporte público. Você não tem o mesmo Brasil. Mudou, está mudando, o país está mudando, as pessoas estão se apropriando melhor da gestão, estão querendo participar. Então, você tem junho de 2013 como um marco. Basta ver, só pesquisar, tem inúmeros trabalhos que já falam sobre isso, sobre as manifestações de 2013, as consequências para os processos de gestão, as consequências para as legislações. Muitas legislações então, têm que estar adequadas à participação da população. Então, a gente tem essa realidade hoje, que a gente chama de um conceito, que daí a gente vai ver já na sequência, se chama governança, e não mais gestão. É governança, ou seja, é governar com a sociedade. Então, é necessário introduzir isso nas nossas pautas de planejamento e de gestão. Tudo isso, quando a gente coloca aqui, ajuda a complexizar, ou complexiza, o nosso processo de pensar a cidade, pensar a realidade, pensar um planejamento que possa ser adequado, pensar o plano diretor que realmente ele venha atender as demandas sociais, as demandas da sociedade, locais. Eu sei que muitas vezes os municípios eles têm aí abrem mão de consultorias e outras empresas, que amanhã o professor Jonias então vai trabalhar sobre isso, critérios, termos de referências que são necessários para se contratar um melhor serviço. Mas até para a gente contratar uma empresa que vai trabalhar conosco, é importante a gente saber o que quer e dizer, espera lá, você vai trabalhar dentro dessas premissas. No município aqui tem essas diretrizes. Não é possível fazer o mesmo plano diretor aplicado no município tal para o meu município. Realidade hoje, depois do primeiro exercício dos primeiros planos diretores, muitos planos diretores acabam ficando sem utilização ou não refletem a realidade do município. Que daí se chama aquelas situações, não é aqui no Paraná, é no Brasil todo, porque é um exercício novo que fazemos. O tal chamado do plano de gaveta. Então, é preciso compreender que o plano diretor precisa ser monitorado também. Não significa de que quando ele foi elaborado, aprovado na Câmara, ele não possa sofrer modificações. Pode e deve, dependendo da realidade que se configura. Pode acontecer uma situação em que você necessite, que o município necessite alterar. Claro que daí tem todo um trâmite de novo de aprovação junto aos senhores das câmaras legislativas, mas tem que se pensar, acabei de dizer,
Não se concebe mais o pensamento, aquele pensamento formal de planejamento. É necessário que a gente tenha um pensamento aberto, que haja um processo de monitoramento. Eu vou abrir, depois do intervalo, o portal dos conselhos aqui da cidade de Curitiba, do município de Curitiba. Há um portal onde congregam a maior parte dos conselhos da cidade de Curitiba, que hoje são em torno de 45, 47 conselhos. Dentro do portal tem o Concitiba, que é o conselho do conselho que vocês devem ter nos municípios de vocês, que por legislação é a obrigação ter um conselho das cidades locais, né? E aí tem as conferências, e as pautas, e as atribuições e competências desse conselho. Então, se a gente abre a página do Concitiba, a gente vai poder olhar ali as competências, o monitoramento do plano diretor. Então, o conselho está monitorando, opa, planejamos isso está acontecendo? Ou não está acontecendo? Então, é uma obrigação dos conselhos também fazer um monitoramento daquilo que nós planejamos no âmbito do plano diretor. Até aqui, ok? Faz sentido o que a gente está comentando? Aí a gente já comentou isso. Como é que a gente faz um plano real que compatibilize a realidade, né? Como que a gente entende melhor a realidade? Quais são os desafios atuais e futuros? Como se dá o planejamento e os desafios do planejamento e gestão. Teve um período que nós fizemos um trabalho até no plano diretor aqui da cidade, que foi em 2014. O primeiro plano diretor foi em 2004. Em 2014 nós fizemos a revisão. O primeiro exercício foi fazer em âmbito regionalizado. Regionalizado porque Curitiba é uma cidade grande, que não é o caso no município de vocês, mas aqui se fez o plano de modo regionalizado. Chamamos a região metropolitana, porque o Estatuto da Metrópole, você sabe que existe hoje o Estatuto da Metrópole, que foi publicado, se não me engano, me lembro agora, 2016? Acho que foi, 2016. Dentre as atribuições do Estatuto da Metrópole está planejamentos integrados. Então, as regiões metropolitanas precisam ter os planejamentos integrados. Nesse exercício foi realizado um trabalho junto com as regionais, nos 10 territórios da cidade. E ali se chamou a comunidade. O primeiro exercício foi esse, de pensar de modo lúdico, de pensar o que é o desejo daquele cidadão. Aí juntamos cidadão, servidores, gestores, legislativo, sociedade, conselhos e as várias secretarias que compõem aquela regional: saúde, educação, meio ambiente, abastecimento, finanças. E o exercício era o seguinte: qual é o desejo da cidade de Curitiba para 20 anos? E qual é a visão que temos da cidade para daqui 20 anos? De uma forma lúdica. Materiais, com exercícios e tudo mais. Esse material foi o mesmo utilizado nas escolas. O mesmo exercício feito com a população, no âmbito regionalizado, foi realizado também com as escolas, com as crianças das escolas municipais. Por quê? A criança acaba levando para casa, vocês que são dessa área da educação, sabem que a criança, ela leva para casa e ela pode modificar uma visão sobre determinadas coisas. Então, o mesmo exercício foi
realizado com as crianças, e a pergunta foi a mesma. Qual é o desejo? Que cidade vocês querem para o futuro? Qual é a cidade que vocês almejam? Então, foi super interessante, depois tabulou-se essas informações, e o que as crianças traziam não era muito diferente do que a sociedade estava trazendo. Mais segurança, mais saúde, claro, que com uma outra abordagem, num outro contexto e tudo mais. Por isso que a gente diz, a educação, tanto de crianças quanto de adultos, quando você faz o trabalho com adultos e a educação, você acaba mudando toda uma geração futura. Você muda. Quando você alfabetiza o adulto, você está mudando uma geração que é futura, né? Então, só para ilustrar o que é possível fazer, as várias metodologias que a gente pode se utilizar para trabalhar o planejamento urbano, para trabalhar o plano diretor. E, especialmente, como é que a gente tem que estar aberto a ouvir o que vem da sociedade. Lógico, a gente faz a escuta da sociedade e faz o confronto técnico. Muitas das coisas que a sociedade levanta, tecnicamente, não é possível. Existe uma vocação local, existe um desenvolvimento local, socioeconômico, e que precisa estar na pauta para confrontar. Mas é necessário ter esse olhar. Muitas das vezes a solução não está na nossa mão, não está na mão do Estado, seja no Estado, na mão do Legislativo e do Executivo. Ela está na mão desse compartilhamento de gestão, neste olhar mais ampliado. E isso é uma coisa que está se discutindo não só aqui no Brasil, mas está se discutindo no mundo todo, né? Então, você tem aqui algumas imagens, né? Aí, numa grande cidade, as regularizações, as invasões, né? A poluição, a vida insalubre, né, em terrenos invadidos, em favelas. Aqui em Curitiba tem uma população que mora no Tatuquara, como se fosse em casas em palafitas. Era um antigo aterro de resíduos sólidos. Então, existe essa realidade hoje. E no município de vocês, claro que, em maior ou menor grau, vocês se deparam com essa realidade, com as desigualdades existentes dentro da sociedade de vocês. Aqui, só a título de ilustração, no Habitat, é um órgão da ONU que trabalha e que estuda as questões de habitação, o direito à moradia. E, em 2016, o Habitat, a conferência foi em Quito, no Equador. E a grande preocupação foi a deficiência de moradias, a falta de moradias. E isso daqui foi um dado do IBGE. O IBGE ele é um organismo muito importante para a obtenção de informações. Acho que vocês fazem uso bastante do IBGE, né? O IBGE congrega um número de informações extremamente úteis e importantes para o planejamento das cidades, para o planejamento urbano também. E vocês vejam, neste mapa do IBGE, aqui a gente tem os municípios recenseados, total de vagas e fechados, e o que eles chamam de estoque total de municípios brasileiros com maior número de domicílios ociosos. Domicílios que não são utilizados ou que servem para outros fins que não a função social, como traz o Estatuto da Cidade. O direito da propriedade, o direito da terra tem uma função social. E aí, pelo Estatuto da Cidade, o poder público ele pode, por meio dos instrumentos,
obrigar o cidadão a utilizar aquela propriedade. Acho que vocês viram isso com o Davi, né? Há vários mecanismos e instrumentos que o Estatuto da Cidade pressupõe, IPTU progressivo, o direito de preempção, outorga onerosa, que são instrumentos que vão procurar minimizar um pouco dessa problemática. Agora, deem uma olhadinha aqui. Do número total de vagos e domicílios vagos e fechados, São Paulo tem 14% de domicílios fechados ou ociosos. Isso era a fonte Censo 2000. Mas que acreditamos que ainda permanece a mesma realidade. Curitiba, 10,09. Nesse encontro, nessa conferência em Quito, se discutiu muito essa questão. E quais são as alternativas que no mundo inteiro está se buscando para otimizar e minimizar a questão dos domicílios ociosos no país. Morador de rua existe aqui, existe em várias cidades do país, existe no mundo todo. É uma problemática social que está se avolumando. Claro, com N causas, N problemas, N situações, mas que podem ter impacto aqui na necessidade de moradia. Então, isso é só para ilustrar com que realidade a gente se depara hoje. E aí, eu vou fazer uma parte. Hoje você tem N recursos também da tecnologia e da informação a favor dos cidadãos. Então, sistemas de informação, portais, recursos, dados abertos, internet à população, e que só terá sentido também a sua implementação se for planejada de modo estratégico também. Não adianta você ter recursos disponíveis e você não ter integração de sistemas, ou não ter estratégias, ou não ter objetivos claros. Então, hoje, você tem um conjunto de cidades que se chamam Smart Cities, cidades inteligentes, que até o início dos anos 90, ele era apenas uma discussão acadêmica. Nos últimos tempos é que a gente tem um avanço maior e abre mão desses recursos na gestão da cidade. Acho que vocês devem ter no município de vocês o portal, as escolas, no âmbito da educação, né? Do estado do Paraná, se incluiu reserva, né, como cidade digital. E a gente está agora que está iniciando, na realidade, a instalação e o processo como deve ser feito, né, nas escolas, enfim. Agora que está iniciando mesmo. Demorou um pouquinho, mas agora começou. Isso ele vai modificando, basta ver exemplo das mídias sociais hoje, muda todo um contexto da realidade. Né? Tem um impacto direto sobre a vida das pessoas, sobre a pauta de vocês lá no Legislativo, sobre a pauta do gestor no Executivo. Então, muda radicalmente. Então, ao mesmo tempo que ela traz condições, a tecnologia e a informação é importante, porque ela integra informações, ela disponibiliza informações ao cidadão, mas ela também é complexa. Se não for bem planejada, se não tiver numa pauta de planejamento, ela também fica a tecnologia por si só. Então, hoje você vive essa realidade que nos ajuda ainda a complexizar as questões do planejamento. E, segundo esse autor aqui, o que é uma cidade inteligente? É aquela que desenvolve, que consegue ter um impacto sobre a vida dos cidadãos. Olá, tudo bem? Sobre a qualidade de vida dos cidadãos, que age sobre a economia, que gera economia.
Aqui tem algumas imagens aqui de exemplos aí de cidades no mundo todo. Essa é uma cidade que foi construída ao redor de um aeroporto. Ela foi construída. Se chama Songdo, na Coreia do Sul. A característica dela é uma referência em planejamento urbano, porque ela foi planejada. E ela é um exemplo de aerótrópole. Nunca tinha ouvido falar também sobre isso, mas é uma das cidades que está despontando aí no mundo. Ou seja, ela cresce em torno dos aeroportos, mas ela foi classificada como a primeira cidade inteligente do mundo, por promover agilidade, por englobar canais de água com água do mar, por realizar a dessalinização da água do mar e aproveitar o uso da água, o uso de ciclovias. Aí uma outra que a gente já ouviu falar muito, e ouve falar muito na Dinamarca, o uso da bicicleta, né, para coibir a emissão de CO2. Então, ela é exemplo. Mais da metade da população se locomove sobre duas rodas, sobre a bicicleta. É uma solução encontrada para coibir a emissão de gás carbônico, a poluição, tornar a sociedade sustentável. E veja que aqui eles têm um clima totalmente adverso, né? Extremamente frio, chuva, neve. Então, eu já comentei. Já comentei também que a metade da população usa. Bicicleta e a qualidade do ar, ela tem qualidade no ar pela emissão de CO2. Santana é uma outra cidade dos Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui, depois no intervalo a gente fala, mas no Brasil também tem. No Brasil também tem um ranking das cidades inteligentes e das cidades olha a população aqui, ó. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Urban System, que avaliou, olha os critérios de avaliação. Foram mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia, inovação, economia, educação, saúde e segurança. Foram os indicadores que serviram para medir empreendedorismo e governança. Foram os critérios utilizados para avaliar essas cidades. Essa pesquisa é bem recente, é de 2017. São as 10 primeiras cidades consideradas cidades inteligentes, que se utilizam de tecnologias ou de inovação para melhorar a cidade. Então, podem ver aqui, ó, Cajamar, cidade de São Paulo, 72 mil habitantes, Vinhedo, Jaguariúna, olha, a menor cidade, olha aqui, ó, Joaçaba, em Santa Catarina, 29 mil habitantes, 26 mil habitantes. Ou seja, em menor ou maior escala, eles estão resolvendo os seus problemas em relação a esses indicadores. Então, não é só a cidade grande que tem, é aquilo que eu comentei no início da nossa conversa, não é só a cidade grande que se depara com complexidades. A cidade pequena, em menor escala, também vive a desigualdade. Talvez vocês vivam muito mais à flor da pele, porque vocês encontram diariamente a população. Todo dia, a população está perto de vocês. Talvez a dificuldade, essa complexidade que a gente diz da cidade grande, a gente, dependendo de onde eu moro, eu não vejo essa desigualdade. Gostou desse curso? Acesse o nosso site, cadastre-se e tenha 7 dias de degustação gratuitamente. Conheça as apostilas, conheça o seu ambiente virtual, conheça o seu tutor. Tenha sucesso em sua carreira, faça uma pós-graduação aqui na Unipública.